Olá, muito boa noite, amigos da Ale TV que nos acompanham no programa Saber Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos sendo transmitidos pelo Dharma Book, um canal de espiritualidade da Ale TV, e estamos também no ar pelo Facebook, no portal Saber Espiritismo, a fanpage do portal Saber Espiritismo, e também na página do Facebook nossa própria. Como eu dizia na pré-abertura, vamos ter aqui a continuidade do estudo sobre a psicografia. Semana passada estudamos a psicografia dentro do livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier, especificamente o capítulo 1º do livro, que tem exatamente o título O Psicógrafo, e hoje vamos enfocar a psicografia segundo a obra de Allan Kardec. Allan Kardec, como todos nós sabemos, é o codificador da doutrina espírita, aquele que veio trazer ao mundo, através do seu trabalho, durante 15 anos de exaustivas pesquisas, de exaustivos contatos mediúnicos com médiuns de diversas procedências, de diversas cidades na França, na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, com quem ele se correspondeu. Ele então codificou a doutrina a partir das suas pesquisas, a partir das suas perguntas e das respostas que os espíritos iam dando. E naturalmente ele ia colhendo essas respostas, verificando umas e outras, para tirar delas o substrato do que hoje nós conhecemos como sendo a doutrina dos espíritos. Nós temos aqui o primeiro slide que mostra o primeiro livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Lembrando que ele foi publicado em Paris exatamente há 160 anos atrás, no dia 18 de abril de 1857. Este livro primeiro é o livro que inclusive nós já estudamos aqui no programa Saber Espiritismo, é o livro que traz a filosofia espírita. O livro seguinte, no seguinte slide, além do Livro dos Espíritos, vamos ter o terceiro livro publicado. Aliás, desculpe, o segundo livro publicado por Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o que vai tratar especificamente sobre a questão da mediunidade. Por que este livro é muito importante? Porque ele é o primeiro trabalho científico sobre a mediunidade. Nós podemos considerá-lo como sendo o primeiro tratado científico sobre o fenômeno humano chamado mediunidade, muito bem classificada, subdividida pelo critério, pela análise do Allan Kardec, a quem consideramos, portanto, como codificador. Hoje vamos então, portanto, entrar no Livro dos Médiuns. Lá no item 146 começa Allan Kardec anotando as informações espirituais e anotando também a sua própria experiência com os médiuns. Ele vai então classificar os tipos de mediunidade. Lembrando que naquela época, especialmente Allan Kardec, teve muito contato com um fenômeno que nós podemos chamar de pneumatografia. A pneumatografia era um fenômeno de escrita direta. Não havia propriamente a interferência do médium no sentido do médium escrever nada, né? O que se tinha era o seguinte: se espalhavam páginas em branco sobre a mesa e nessas páginas em branco se materializavam textos. Estes textos materializados em páginas em branco, sem qualquer manuseio humano, foram então classificados por Allan Kardec como pneumatografia. É um fenômeno de efeitos físicos e, portanto, não pode ser considerado psicografia, né? Era simplesmente a manifestação de efeitos físicos de materialização de textos em páginas em branco.
E ele diz o seguinte, no item 146. A pneumatografia difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Então aqui ele vai, pela primeira vez, diferenciar a pneumatografia da psicografia, né? Por quê? Porque ele aqui já está dizendo o seguinte, a psicografia é a transmissão do pensamento do espírito mediante a utilização da escrita do médium, né? O pensamento do espírito se transmite ao pensamento do médium, ele toma a mente do médium para que o médium então acione o fenômeno da escrita, ele mesmo, a escrita feita com a mão do médium. Isso está lá no capítulo 12 do Livro dos Médiuns, o item 146. Mas vamos ao item seguinte, onde Kardec já entra no capítulo 13 da psicografia propriamente dito. O capítulo 13 sobre a psicografia, voltando a dizer, capítulo 13, Livro dos Médiuns. Da psicografia, escreve Kardec, item 157. Chamamos psicografia direta ou manual aquela obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa nesta operação ou na operação. Então, podemos classificar como psicografia o fenômeno mediúnico, pelo qual o pensamento do espírito se manifesta no médium através do próprio médium ou através da escrita do médium, não é? Quando isso ocorre, nós podemos chamá-la de psicografia direta ou psicografia manual, não é? O outro tipo de psicografia, que é a psicografia indireta, é aquela que não, ela é transmitida através de fenômenos físicos, como eu disse antes, a pneumatografia. Ela prescinde da presença de um médium através da escrita. Ela é um fenômeno que se dá através de efeitos físicos, né, da materialização de textos em páginas em branco, pela presença de médiuns de efeitos físicos e não médiuns de psicografia. Quando o médium presente, ele atua na escrita, ou seja, ele é utilizado para que a sua mão, para que seu braço se movimente e através desse movimento ele obtenha escritas, manuscritos que vão sendo colocados ali, apostos em páginas em branco, através do próprio esforço do médium. Então, esta participação do médium é considerada psicografia. Psicografia manual ou psicografia direta. Vamos então no item seguinte, é o item também 157, em que agora Allan Kardec vai entrando nas especificidades do fenômeno mediúnico da psicografia. E nós sabemos de antemão que Allan Kardec vai dividir a psicografia, o fenômeno da psicografia em 3 subtipos, né? Nós sabemos que a psicografia é aquela direta, manual, em que se utiliza a participação da escrita do médium, mas ela pode ser diferenciada em 3 diferentes tipos. O primeiro tipo, a psicografia mecânica, o segundo tipo, a psicografia semimecânica, e o terceiro tipo, a psicografia intuitiva. É muito interessante nós estudarmos e sabermos disto, porque os fenômenos diferem na sua base, na sua forma de expressão. Vamos ver primeiro a psicografia mecânica. No item 157, Kardec escreve: o espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter a menor consciência do que escreve. Esse, pelo menos, é o caso mais comum
dentro da psicografia mecânica. Kardec quer dizer com isso o quê? Quer dizer que, embora se tenhamos um fenômeno mediúnico de psicografia, em que o pensamento do espírito comunicante se assenhoreia do veículo físico do médium para efetivamente escrever, a mente do médium, né, o perispírito e a mente do médium não atuam sobre o texto. O texto é transmitido diretamente através do controle mecânico, do controle motor que o espírito comunicante tem sobre os centros motores do corpo físico do médium. E então é o próprio espírito que atua na escrita, quase que se assenhoreando do braço e da mão do médium para escrever. E neste caso, como lembra Kardec, o médium não tem, na maioria dos casos, qualquer consciência, qualquer conhecimento do conteúdo que ele esteja escrevendo durante o fenômeno. Então, portanto, quando isto ocorre, nós podemos classificar este tipo de manifestação de psicografia como o fenômeno de psicografia mecânica. Vamos para o seguinte slide, em que Kardec diz assim: de todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é sem contestação a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos. Então vamos ver o seguinte, o que Kardec quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que de todos os fenômenos mediúnicos existentes, o fenômeno da psicografia, que pode ser, segundo ele, chamado de escrita manual ou mesmo de escrita involuntária, não é? É a forma de mediunidade mais simples que existe. Ela é mais fácil de ser implementada do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista terreno, do ponto de vista dos médiuns aqui na Terra. Não é? No caso da psicografia mecânica, se exige um preparo bem reduzido, porque de fato é o espírito quem vai escrever tudo aquilo. Né? O médium não precisa se preparar para isso. Mas, nos demais, nós vamos ver a seguir as demais modalidades de psicografia, como, por exemplo, a psicografia semimecânica e a psicografia intuitiva, já exigem uma participação ativa do médium e, principalmente, é dado a essa faculdade, os maiores desenvolvimentos, desde que os médiuns que atuam dentro desse tipo de mediunidade também se desenvolvam. Quer dizer, ela é como se fosse uma coparceria ou um trabalho de equipe, não é? Em que o médium da Terra, que tem essa faculdade de psicografia, é convocado pela espiritualidade maior a se aperfeiçoar. Ele tem essa obrigação. Aperfeiçoar no que sentido? No sentido do estudo da própria mediunidade, no sentido do estudo cultural mesmo, vamos dizer assim, da iluminação cultural do médium. Ele precisa saber se expressar muito bem na língua pátria, não é? Ele precisa estudar, por exemplo, nós aqui no Brasil, ou seja, sejamos lá em Portugal, temos que estudar a nossa língua pátria, o nosso português. Para quê? Para sabermos nos expressar bem, especialmente quando estivermos sob a influência de pensamentos de espíritos superiores que, naturalmente, exigem de nós uma parcela de conhecimentos mais ampla, não é? Então, é preciso, sim, nos burilarmos em termos culturais, em termos de própria expressão
do vernáculo em nossa língua pátria, para que não transmitamos mensagens mal feitas, mal escritas, ou mensagens confusas, né? De texto confuso, períodos muito longos, muito confusos, frases desconexas. Então é preciso que a gente se aperfeiçoe como médiuns dentro da própria expressão de nosso vocabulário, para que os espíritos tenham mais facilidade de nos utilizar na escrita. Por isso que a psicografia, ela está dada, ela se presta aos maiores desenvolvimentos, desde que os médiuns compreendam que precisam estudar. Se a comunicação, no outro slide, vamos ver Kardec comentando. Se a comunicação vem por meio da escrita, portanto, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia. Por que ele está comentando isso? Porque na época de Kardec era muito comum o fenômeno da psicografia através da cesta de Vimy, né? Kardec fez essas experiências várias vezes. No início, pouca gente sabe disso, o início da mediunidade de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1927, precisamente a partir de 8 de julho de 1927, até mais ou menos 1932, Chico Xavier também participou de reuniões em que se utilizava a cestinha de Vimy. Era uma cesta, como o próprio nome diz, feita de Vimy, em que se pregavam nas pontas alguns lápis, né? Lápis bem apontados numa das pontas da cesta, e os médiuns colocavam as mãos para sustentar na outra ponta aquela cesta de Vimy, e assim a escrita era sendo. Se colocava o papel em branco embaixo, e assim os espíritos se utilizavam desse aparelho, não é? Para escrever. Isso foi muito comum na época de Kardec, viu, minha gente? Grande parte das comunicações obtidas na época de Allan Kardec na França, da psicografia, foram obtidas desta maneira, através da cesta de Vimy. Por isso que ele escreve, então, que não importa o aparelho que esteja sustentando o lápis, seja a cesta de Vimy, ou seja a própria mão do médium, o braço do médium, nós temos aí o fenômeno da psicografia, não é? Isso para a gente deixar bem claro para nós o que é o fenômeno da psicografia. Vamos agora ao capítulo 15 do Livro dos Médiuns, em que Allan Kardec vai comentar sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos. É curioso, não é? A primeira expressão que Kardec escolhe para denominar os médiuns de psicografia foi médiuns escreventes. Como, por exemplo, ele utilizou para os médiuns de psicofonia, médiuns falantes. Depois ele mesmo aperfeiçoa esse título. Ele chama os médiuns de psicógrafos. E no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, no item de número 178, ele escreve assim: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômoda e, sobretudo, mais completa. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, novamente ele repete o que havia afirmado no item 157, que o fenômeno da psicografia direta ao manual é o fenômeno mediúnico mais simples e mais fácil de ser obtido. Inclusive, gente, no Livro dos Médiuns, ele faz um convite para que todos nós que estejamos ali estudando o Livro dos Médiuns façamos uma experiência, se somos ou não médiuns psicógrafos. Eu me lembro que no meu caso pessoal, eu residia nos Estados Unidos em 1979,
e lendo o Livro dos Médiuns, deparando-me com esta convocação de Kardec, eu mesmo experimentei ali, dentro do meu quarto, se tinha ou não psicografia, e com a felicidade de obter respostas escritas por minha avó Carmen Machado dos Santos, de pequenas mensagens dirigidas aos nossos familiares através da psicografia. Bom, a última frase aqui de Kardec é muito importante para os médiuns, né? Porque ele diz assim: esta faculdade para os médiuns é a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esta faculdade precisa de ter constância, precisa de ter o quê? O devotamento do médium ao seu próprio exercício. E quanto mais o médium se devotar a esta faculdade, mais ela tem capacidade de se desenvolver. Então a disciplina é muito importante no caso da psicografia. O médium tem que ter, então, como nós já vimos, ele tem que saber estudar, tem que ter tempo para estudar. Tanto estudar a própria doutrina espírita, quanto também para estudar outros temas de seu interesse cultural, intelecto cultural, né? Ele precisa se aperfeiçoar. E em se aperfeiçoando, como ser humano, né, em conhecendo novos domínios da ciência terrestre, por exemplo, ou da filosofia, ou da religião, não importa. Aquilo que ele mais goste, por exemplo, a arte, assuntos relativos ao desenvolvimento científico, não importa, cada um de nós tem os seus pendores no sentido do conhecimento humano. Cada vez que ele for aperfeiçoando o seu próprio cabedal cultural, mais ele terá condições de oferecer uma passagem mais fluida para os espíritos comunicantes, né? Por quê? Porque a partir daí, os espíritos comunicantes vão ter um cabedal de informações com que lidar muito mais amplo, né? E facilitará, naturalmente, a comunicação mediúnica, facilitará o intercâmbio na hora da escrita. Então, se o médium, com isso, além disso, ele estipula, por exemplo, uma data durante a semana, 1 dia, 2 dias, não importa, mas que aquele dia seja fixo, não é? Seja dentro da casa espírita, em reuniões públicas ou privativas, ou seja também, por exemplo, Chico Xavier, logo no início da minha psicografia, ele nos recomendou que fizesse a psicografia durante o culto do Evangelho no lar. Fizéssemos nós o culto do Evangelho e reservássemos 15 minutos depois que as trocas de informações, de experiências do culto do Evangelho no lar terminassem, durante 15 minutos eu me dedicasse à psicografia, não é? Para quê? Para que houvesse ali o quê? Houvesse a constância do exercício. E a partir disso demorou aí talvez uns 2 anos. Depois desse prazo, ele mesmo nos convocou a participar de uma reunião pública num centro espírita de Belo Horizonte, que foi escolhido como Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Para quê? Para que nós tivéssemos, segundo ele, a demonstração pública da mediunidade de psicografia. O exercício, portanto, da psicografia em datas pré-determinadas, não é? Com constância, é condição sine qua non, é condição básica para que ela própria se desenvolva. Por que isso, gente? Vamos pensar do ponto de vista da espiritualidade. Quando há ordem, não é? Tudo que é organizado, tudo que é previamente marcado, flui com mais naturalidade. Naturalmente, se temos uma data específica para a qual vamos dedicar alguns minutos, né, meia hora, 1 hora, ou seja, até mesmo 2 horas, para o fenômeno da psicografia, e se nós marcamos aquela data, essa data é previamente conhecida,
Do ponto de vista da espiritualidade também, os benfeitores espirituais que dirigem essa tarefa estarão também preparados para atuar mais a miúde dentro daquele espaço de tempo, né? Para eles também da espiritualidade é mais fácil que isso ocorra. Então, é muito importante isso, esta constância, essa disciplina, essa perseverança. Por que acontece o seguinte? A maioria dos médiuns começa com muito entusiasmo, mas depois esquecem essa questão da disciplina, né? Esquecem a questão da perseverança, começam a faltar as reuniões, e aí, naturalmente, que não há condição para que a psicografia se desenvolva. É muito importante que o médium tenha constância de seus compromissos. E ele tendo constância, ele tendo dedicação à tarefa, naturalmente, como diz Kardec, ela vai se desenvolver a contento. Agora vamos a outro tipo de mediunidade. Nós falamos, de psicografia, né? Nós falamos da psicografia mecânica, e agora Allan Kardec vai nos falar de outra... agora nós vamos repisar a psicografia mecânica e depois nós vamos falar sobre a psicografia intuitiva. Mais uma vez, o que é um médium mecânico? Segundo Allan Kardec, é quando atua diretamente sobre a mão. O espírito comunicante pega a mão do médium, pega o braço do médium. Como que ele faz isso? Naturalmente que não é pegando na mão, né, gente? Ele vai atuar nos centros motores do cérebro físico e do cérebro perispiritual do médium, dominando os centros motores do médium para que ele possa escrever, né? Então, quando o espírito atua diretamente sobre a mão, né, ele dá a esta mão uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Então, na psicografia mecânica, a vontade do médium não participa desta movimentação da escrita, né? O braço do médium, a mão do médium, ao pegar o lápis, não está atuando de acordo com a ordem do cérebro, da vontade do médium. Está atuando no cérebro do médium, mas através de uma vontade alheia, que é o espírito comunicante, não é? Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e para assim que ele acaba de dizê-lo. Então, é comum, por exemplo, nós vermos alguns exemplos de psicografia mecânica em que o médium está lá escrevendo com uma mão. Isso aconteceu algumas vezes com Chico Xavier, isso aconteceu algumas vezes com a médium Ivone do Amaral Pereira, né? O médium estava lá escrevendo com uma mão e batendo papo com as pessoas em volta. Quer dizer, totalmente distraído a respeito do conteúdo do texto. Por quê? Porque o fenômeno é essencialmente mecânico, é essencialmente motor, é essencialmente físico, né? Atua-se espiritualmente nos centros motores da mente do médium, do cérebro do médium, e o médium passa a escrever. Mas a mente dele, propriamente dita, né? O pensamento do médium está desconexo sobre o que está sendo escrito e pode, inclusive, bater papo com os que estejam à sua volta. Nesta circunstância, diz Allan Kardec, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que a sua mão escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os chamados médiuns mecânicos passivos ou simplesmente médiuns mecânicos, né? Médiuns de psicografia mecânica, em que a inconsciência a respeito do texto que é escrito, ela é absoluta. Agora vamos fazer o seguinte, contar um caso para você de Chico Xavier. Esse tipo de mediunidade, ele é mais raro entre os médiuns de psicografia. A maioria não é médium mecânico, não é? O próprio Chico Xavier nos contou
em determinada ocasião, que ele próprio, somente em 3 ocasiões distintas, teve a faculdade de psicografia mecânica. Numa delas, em que ele recebera o espírito do Dr. Louis Enche, que foi um belga que veio ao Brasil a pedido da Grã-Duquesa de Luxemburgo. Ela, na época, no início do século XX, queria fechar as empresas que o Grão-Ducado de Luxemburgo tinha no Brasil, e ele tinha algumas pequenas siderúrgicas aqui em Minas Gerais, não é? E ele veio com essa missão. Ao chegar aqui no Brasil, especialmente em Minas Gerais, verificar o potencial minerador do estado, né? Especialmente aqui no quadrilátero ferrífero, no entorno da capital mineira, Belo Horizonte. Ele viu que esse estado tinha uma capacidade muito grande de expandir-se no ramo industrial da siderurgia e fundou aqui no Brasil, ao invés de fechar as empresas que a Grã-Duquesa do Luxemburgo lhe havia pedido, ele comprou as empresas, pequenas empresas siderúrgicas, vindo depois a fundar uma cidade chamada João Molevade e lá instalar a primeira grande siderúrgica em Minas Gerais, a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Pois bem, esse grande empresário passou por uma crise, um choque muito grande ao perder um filho num desastre de avião. E nossa tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, que o conhecia, o levou, ele estava bastante abalado, e ela o levou a Pedro Leopoldo, que dista 50 quilômetros da capital mineira, para ele conhecer o médium Chico Xavier. E nessas presenças do Dr. Louis Enche com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, aconteceu o fenômeno da psicografia mecânica. Por quê? Porque Chico Xavier passou a escrever em luxemburguês clássico várias mensagens, se não me engano, num total de 8, escritas pelo avô de Dr. Louis Enche, né, que era de Luxemburgo, e escrevia para ele em luxemburguês clássico, consolando o neto a respeito da partida do filho, né, falando que o filho dele tinha sido recebido na espiritualidade, dando detalhes do que havia acontecido. E eu perguntei ao Chico, mas por que neste caso foi necessária a psicografia mecânica? E mais interessante é a resposta de Chico Xavier, porque ele me afirma o seguinte, porque foi necessário porque em vidas passadas, ele, Chico Xavier, nunca tivera contato com a língua luxemburguesa. Portanto, ele não poderia ser um instrumento fiel, ou seja, dentro da mente profunda do médium Chico Xavier, não havia recursos através dos quais o espírito comunicante de origem luxemburguesa, principalmente sendo ele do século XIX, pudesse se expressar condignamente. Então foi necessário o quê? Foi necessária a atuação nos centros motores. O espírito se comunicou e escreveu, só que atuou nos centros motores da mente e do cérebro de Chico Xavier, tomando-lhe praticamente o movimento do braço e da mão para escrever essas mensagens. O segundo fenômeno que ocorreu com Chico Xavier na psicografia mecânica foi com o jovem Augusto César Neto, um jovem natural de São Paulo que morreu afogado na praia de Santos, né? E lá, como ele era um jovem, desencarnou com 18 anos de idade, ainda na década de 1970, e naturalmente um jovem de 18 anos de idade se expressava na gíria, e a gíria própria do ambiente onde ele havia sido criado, ali perto de São Paulo, na cidade de Santos, na Baixada Santista. Então era um jovem que se expressava com a gíria da Baixada Santista. Como Chico Xavier não tinha nenhum conhecimento sobre esta gíria, não tinha nenhuma afinidade com essa gíria, também as primeiras mensagens que Augusto César escreveu através de Chico, dirigidas à sua mãe, nossa querida amiga Dona Yolanda César, foram todas nessa gíria
da Baixada Santista e foram, segundo Chico Xavier, na modalidade da psicografia mecânica, porque ele não tinha condições de dar ao espírito comunicante aquela base pela qual ele pudesse se exprimir. Bom, vamos dar sequência agora ao item 180 do Livro dos Médiuns, capítulo 13, chamado Médiuns Intuitivos. Aí já é completamente distinta. E aí nós vamos ver que Chico, por exemplo, nos disse que a grande maioria, mais de 99%, né, do fruto da sua mediunidade veio através dessa especificidade da psicografia, a psicografia intuitiva, né? Kardec sobre ela diz assim: a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão, não atua sobre os centros motores para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Olha como a situação é completamente diferente. Especificamente sobre este trecho, é exatamente o que nós estudamos semana passada, né? O capítulo 1 do livro Missionários da Luz, em que André Luiz vai nos esclarecer, vai nos detalhar o fenômeno da psicografia intuitiva através do médium que ele presencia e que vai escrever sob a orientação de Calixto, né? E também do instrutor Alexandre, na reunião presenciada por André Luiz, o primeiro capítulo do livro Missionários da Luz. É exatamente isso aqui que Kardec descreve. Vejam bem como que a obra de Chico Xavier é um complemento da obra de Kardec, né? Ela amplia a visão sobre a base da doutrina espírita, que é a base da codificação kardeciana. E neste caso, nós vamos ver claramente como que o processo, o modus operandi do fenômeno da psicografia intuitiva se dá. Ou seja, o espírito liberto, o espírito comunicante, ele não vai atuar mais nos centros motores do médium, na mão do médium, não vai tomar a mão do médium para escrever, não vai tomar o braço do médium para movimentá-lo na escrita. Ao contrário, ele vai influenciar o perispírito do médium e a mente do médium, que Allan Kardec chama de alma. Alma por quê? Porque ficou consignado, ficou resolvido na terminologia espírita que o termo alma significa o espírito que esteja revestido do corpo de carne, que esteja encarnado na Terra. Então todos nós, seres humanos encarnados, vivendo na face da Terra, nós temos uma alma. O nosso espírito, junto com o perispírito, é dado a esse nome, o nome de alma, esse título, o título de alma. Então, o espírito comunicante vai precisar da nossa alma, vai precisar do nosso espírito e do nosso perispírito, porque ele vai atuar na nossa mente perispiritual e a nossa mente perispiritual vai, por sua vez, atuar no nosso cérebro de carne e haverá, assim, a transmissão do pensamento do espírito comunicante através da mente do médium. Neste caso, o médium estará como um intérprete da opinião do texto do espírito comunicante, não é? Lembrando que Kardec disse, o espírito livre, ou seja, o espírito comunicante, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia. Ele atua sobre a alma do médium, com a qual se identifica. Olha aí, uma frase pequenina, não é? Com a qual se identifica. Isso significa o quê? Significa que neste caso da psicografia intuitiva
é muito importante que haja afinidade entre o espírito comunicante e o espírito do médium. Que haja uma sintonia perfeita entre as duas mentes, para que elas se conjuguem em harmonia. Um exemplo disso, nós podemos citar vários, né? Por exemplo, a sintonia do médium Chico Xavier com o pensamento do espírito de Emmanuel. A sintonia do médium Chico Xavier com o pensamento do espírito de André Luiz. E assim sucessivamente, né? É preciso que haja, neste caso, na psicografia intuitiva, é preciso que haja essa identificação, que haja esta empatia, esta simpatia, esta afinidade, essa sintonia entre o espírito comunicante e o espírito do médium. E a alma, então o espírito encarnado do médium, então, recebendo o pensamento que está sendo transmitido pelo espírito comunicante, sob esse impulso externo, que é o pensamento e a vontade do espírito comunicante, sob esse impulso externo, a alma do médium, o espírito do médium, vai movimentar a mão, o braço para escrever, dirigindo, portanto, ele mesmo a mão para a escrita. Voltando a repisar o assunto, Kardec diz assim: o espírito livre, ou seja, o espírito comunicante, domina a alma do médium, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Então, a vontade, a preponderância do espírito comunicante, neste caso, é maior sobre o espírito do médium, sobre o corpo do médium, não é? Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Olha só, essa nuance é interessante da gente entender e diferenciar. No caso da psicografia mecânica, há uma passividade total, né? Porque o espírito comunicante domina os centros motores do médium para movimentar o seu braço, a sua mão e escrever a bel prazer o que ele quiser. Tanto é que o médium não participa conscientemente, ele está desconectado sobre o teor do texto que está sendo escrito. Na mediunidade intuitiva, essa passividade total não acontece, porque a mente do médium está sendo o intérprete do pensamento do espírito comunicante. E como intérprete, naturalmente, né, gente? Todo intérprete vai colocar sua colher ali de chá no assunto. Significa que ele vai participar. Ele é copartícipe da escrita e vai influenciar mais no fenômeno da escrita, não é? Então, neste caso, nesta circunstância, diz Kardec, o papel do espírito do médium ou da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre, do espírito comunicante e o transmite. Então o fenômeno mediúnico aí é mais puro, não é? O médium está efetivamente sendo o intermediário da mensagem, né? Ele vai transmitir a mensagem que está recebendo do pensamento do espírito. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima ele o seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Eu próprio tenho esse tipo de mediunidade, não é? A gente tem plena consciência do que está escrevendo. No meu caso, por exemplo, eu tenho consciência no momento que o Espírito está escrevendo aquela palavra, aquela frase, eu tenho consciência dela, não é? Aí nós vamos ter também subdivisões. Aqueles que têm consciência do espírito, do pensamento do espírito comunicante com uma certa antecedência, não é? Já que o espírito comunicante vai transmitir o seu pensamento antes e o médium vai se aperceber do conteúdo da mensagem antes que o fenômeno da escrita comece, não é? Há aquele que é o meu caso, por exemplo, em que a psicografia, a consciência do que está sendo escrita, ela é concomitante à escrita, né?
a gente vai tomando consciência do que o pensamento do espírito comunicante quer dizer à medida que ele diz na escrita. E vamos acompanhando como se fôssemos observadores de uma escrita que está que está ocorrendo naquele instante. Como se estivéssemos do lado de alguém que esteja ao nosso lado escrevendo um texto. Esta que é a sensação, é concomitante. E há aqueles ainda que só percebem o conteúdo do pensamento do espírito depois que ele escreveu no papel. Mas em todos esses casos, nós podemos classificar aí os médiuns de psicografia intuitiva, não é? Vamos ao slide seguinte, também dentro do estudo do capítulo 13 do Livro dos Médiuns, em que Kardec vai dizer: o papel do médium mecânico é o de uma máquina. O papel do médium intuitivo é aquele que age como o faria um intérprete. Notem a diferença fundamental entre um e outro, né? O médium mecânico é como se ele fosse simplesmente uma máquina. Ele não participa mentalmente, conscientemente do texto que está sendo escrito. Já o médium intuitivo, ele participa como um intérprete. Ele recebe o pensamento, interpreta esse pensamento e escreve esse pensamento de acordo, naturalmente, com a sua própria capacidade intelecto e cultural e mesmo moral. Este, de fato, diz Kardec, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal precisamente o papel do médium intuitivo. Olhem bem, olha como Kardec detalha o fenômeno, né? Do ponto de vista do médium. Como que o médium intuitivo age? Ele age naturalmente, ele precisa de conhecer o teor do pensamento do espírito comunicante para compreendê-lo, não é? Compreendê-lo antes da mensagem, nem que esse tempo entre a transmissão do pensamento e a compreensão do médium seja alguns segundos apenas, mas ele age assim. Ele compreende o teor do pensamento, o conteúdo do que vai ser escrito, né? Ao compreendê-lo, ele se apropria dele. O que Kardec quer dizer com isso? Ele se apropria daquele pensamento no sentido de que ele intérprete, vai então transmitir esse pensamento de acordo com o próprio cabedal intelecto-cultural, né? Ele se apropria dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, ele tem consciência que aquele pensamento não lhe pertence, que aquele conhecimento que está sendo transmitido não é fruto de si próprio, de sua própria mente, de sua fantasia, de sua ilusão, não é? Ele sabe que aquilo vem de uma vontade externa à sua mente, que é a vontade do espírito comunicante. E deixa que este pensamento atravesse o seu cérebro, seja por ele interpretado, e assim ele cumpre o papel de transmitir intuitivamente, através da psicografia intuitiva, o pensamento do espírito comunicante. E por fim, para já nos encaminhar para o encerramento do programa, o terceiro e último subtipo de mediunidade e psicografia é o que Allan Kardec designou no item 181 do capítulo 13 do Livro dos Médiuns. O subtítulo, a subclassificação de médiuns semimecânicos. Então, nós sabemos que existem os médiuns mecânicos, aqueles em que a mediunidade é totalmente automática, o espírito domina o centro dos motores do médium, escreve a seu bel prazer, sem a participação da mente do médium, sem a consciência do médium. Nós temos a mediunidade intuitiva, em que
o médium é mais o intérprete do pensamento alheio, né? Ele recebe o pensamento antes, ele analisa, ele se apropria desse pensamento para transmiti-lo, ele funciona como um intérprete e vai naturalmente se utilizar das próprias expressões, da própria maneira de escrever, né? Funcionando aí nessa transmissão, nessa interpretação da mensagem, em que o espírito não se utiliza propriamente dos centros motores do médium, mas sim transmite o seu pensamento ao pensamento do médium. E agora o terceiro tipo que Kardec classifica, que nada mais é do que uma junção dessas duas mediunidades. Há pessoas, há médiuns psicógrafos, que têm um outro tipo de mediunidade de psicografia, que é a mediunidade de semimecânica, em que um pouco de cada uma funciona, né? Kardec diz assim, no item 181 do Livro dos Médiuns: no médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No entanto, no médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Quer dizer, se no mecânico a mão e o braço do médium se movimentam sem a vontade do médium, né? A despeito da vontade do médium, no médium intuitivo o movimento ele é voluntário, ele é facultativo, o médium vai escrever se ele quiser, não é? Ele vai interferir na escrita e pode, por exemplo, parar uma comunicação se ele assim o desejar. Aí vem o terceiro tipo que Kardec explica. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros ao mesmo tempo. Sente que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam, né? Algumas vezes isso aconteceu comigo. Chico também tinha muito essa mediunidade semimecânica, né? Ele tem um pouco de cada um dos dois tipos. Ele sente que existe uma impulsão motora no seu braço, na sua mão para escrever, mas ao mesmo tempo ele conhece de antemão o pensamento do espírito comunicante e funciona também como intérprete deste pensamento. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Então, Kardec aqui vai nos explicar que a mediunidade de psicografia semimecânica é a mais numerosa, a mais fácil de encontrarmos nos médiuns de psicografia, em que os dois tipos anteriores se conjugam, um pouco de médium mecânico e um pouco de médium intuitivo, né? E assim se estabelece a comunicação dos espíritos pela psicografia semimecânica. Lembrando, só para terminar o programa, que no primeiro, né, na condição da mediunidade de psicografia mecânica, o pensamento vem depois do ato da escrita. O médium toma conhecimento do que foi escrito somente depois que ele já escreveu, né? O espírito tomou seu braço, tomou sua mão, escreveu, tomou seus centros motores, agiu nele para movimentar a mão do médium e escrever a seu bel prazer, e o médium depois vai ler o que escreveu, e isto é psicografia mecânica. No segundo, que é a psicografia intuitiva, o pensamento precede-o, né? No primeiro, o pensamento vem depois do ato de escrita. No segundo, precede-o, não é? O médium intuitivo recebe o conteúdo do pensamento do espírito comunicante, apropria-se dele para interpretá-lo. Então, o pensamento sobre o que vai ser escrito, né, o teor do que vai ser escrito, precede o ato da escrita. O médium toma conhecimento deste conteúdo antes de escrever, né? E no terceiro caso, que é o caso múltiplo, caso de médiuns semimecânicos de psicografia, esse processo acompanha o próprio movimento.
Enquanto o médium está escrevendo, ele ao mesmo tempo vai tomando conhecimento do conteúdo alguns segundos antes, interpretando esse conteúdo e deixando que o leve impulso motor que é atuado sobre a sua mão dirija o lápis escrevendo a mensagem. Vejam bem como é interessante essa questão da mediunidade, da psicografia. Nós encerramos o programa de hoje com os nossos agradecimentos, lembrando que daqui a 2 dias, no dia 30 de junho do ano 2017, completaremos 15 anos da partida do querido médium e amigo de todos nós, Chico Xavier, para a vida maior, para a vida verdadeira. A sua desencarnação que se deu em 30 de junho do ano de 2002, portanto, comemoraremos 15 anos desta ocorrência. Estaremos nós lá a partir desta sexta-feira, dia 30, em Niterói, no Grupo Espírita da Fé, fundado pelos saudosos Helenir e Lineu Meireles, grandes amigos de Chico Xavier, que a pedido de Chico fundou esse grupo na cidade de Niterói. Hoje todos já estão na espiritualidade, mas os filhos levam a cabo essa importante instituição. O Leonardo, o Fábio estarão lá conosco, e também o médium Carlos Bacelli, também o John Harley e também o nosso Laércio Meireles, filho do casal que reside em Torres, no Rio Grande do Sul, comemorando, portanto, os 15 anos da partida de Chico Xavier, este que foi e continua sendo o maior médium psicógrafo de que se tem notícia no mundo, tendo publicado até hoje 500 livros de sua lavra mediúnica. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, quem quiser comentar, pode comentar tanto nas nossas fanpages do Facebook, quanto também no e-mail, dirigindo-nos questões. O e-mail é contato@saberespiritismo.com. Na semana que vem, continuaremos estudando o texto de Allan Kardec sobre a mediunidade de psicografia, mas agora enfocando uma outra questão muito importante, que é o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, que aqui Kardec deu o título da formação dos médiuns. Sejam todos bem-vindos e uma boa noite, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.